Continuando o nosso vídeo que interrompeu em função da falta de memória no celular, nós estávamos falando então do trabalho como ferramenta para nós evoluirmos a partir das aprendizagens que nós temos com as situações vivenciadas. Nem todo mundo pensa da mesma forma, nem todo mundo age da mesma forma, e quando os problemas, os desafios se apresentam, as maneiras de resolver são diferentes de pessoa para pessoa e até a gente mesmo pode desenvolver maneiras diferentes. Ao longo do tempo, conforme a nossa aprendizagem vai nos permitindo evoluir, amadurecendo, então, melhorando a qualidade da resolução, como até mesmo de pessoa para pessoa ou com quem a gente esteja envolvido, resolvendo a situação, conforme o retorno que elas nos dão, mas também em função do nosso dia a dia, como está o nosso humor, enfim. Como nós lidamos com cada situação em específico, cada tipo de problema. Se é um problema mais de ordem emocional, se é um problema mais de ordem emocional. Então, nós também respondemos diferentemente a cada desafio que aparece na nossa vida, das situações que nós enfrentamos, fazendo com que, de uma forma ou de outra, depois da situação resolvida, nós tenhamos aprendido e tenhamos amadurecido nesse processo, evoluindo. Além disso, o trabalho permite também, como ferramenta, que a gente aprenda a reconhecer quais são as nossas boas qualidades e quais são as nossas más qualidades, ou seja, quais são as boas características que a gente traz e as más características, as nossas qualidades, como a gente chama, e os nossos defeitos, onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa avançar, onde a gente precisa se modificar, e aquelas qualidades que são boas e que a gente pode aprimorar ainda mais, independente se no trabalho, nas relações com pessoas ou com situações que o trabalho proporciona pra gente. Ou seja, sempre é um processo de avaliação das atitudes que se tem e da modificação dessas atitudes no sentido de aprimorá-las ou de modificá-las para que a gente possa desenvolver melhor qualidade, não só na atividade que a gente realiza, aprimorando a partir de um maior conhecimento o que a gente faz, mas também as relações que a gente mantém e ainda também a resolução das situações conforme elas vão aparecendo ao longo do nosso dia e ao longo da nossa vida. O trabalho nos possibilita, então, reconhecer quais são os nossos limites e também as nossas possibilidades, ou seja, o quanto nós somos resilientes e capazes de, mediante as situações que nos encontramos, encontrar alternativas, sermos flexíveis e nos possibilitarmos novas oportunidades de aprendizagem, que seja a partir de erros cometidos ou até de sucessos, de avanços que nos permitem seguir em frente. Então, que o desafio, que o problema, que o erro não seja um motivo para a estagnação, não seja um motivo para o medo, não seja um motivo para a desistência, muito ao contrário, seja percebido como uma oportunidade que se teve de aprender, que não foi bem sucedida ou até então não foi bem sucedida, mas que modificando uma atitude, uma forma de ver a situação, ou até mesmo um sentimento, um pensamento, uma relação que se estabelece, inclusive com o próprio trabalho, ou até mesmo com quem está relacionado a esse trabalho, e a gente possa modificar no sentido de melhorar, de ter uma qualidade maior e de ser mais bem-sucedido da próxima vez. Então, o trabalho, ele nos permite sempre aprendizagem, aprendizagem que nos leva à melhoria, que nos leva, portanto, a uma evolução. Evolução enquanto indivíduos no campo material. Então, quando a gente trabalha, a gente tem a oportunidade de perceber ganhos, de ganhar financeiramente, e a partir deste trabalho, a gente consegue, então, conquistar bens materiais, casa, carro, apartamento, roupas, calçados, comer, pagar as contas do dia a dia, né? E buscar, inclusive, outras vagas que nos possibilitem perceber maiores valores, que nos permitam ter mais conforto, e nos é lícito vir e conquistar isso, conquistas, portanto, físicas, inclusive, de melhorar também o corpo.
de melhorar também a aparência, de irmos nos aprimorando e nos modificando não só no físico próprio, mas também nas condições físicas que nos rodeiam e com quem nós estamos envolvidos e que nós partilhamos os frutos do nosso trabalho. É também um processo de conquista intelectual, onde a gente aprende novos ofícios, onde a gente obtém novos conhecimentos, onde a gente aprende diferentes ferramentas e instrumentos que nos possibilitam desenvolver aquela atividade ou até outras atividades conforme a gente vai trocando de emprego, ou trocando de setor, ou trocando de atividade, ou até mesmo aprimorando o nosso trabalho ao longo do tempo, ao longo das décadas, na mesma empresa ou em empresas diferentes, conforme a evolução do mundo também vai ocorrendo. Então nós saímos, por exemplo, para quem estava numa época em que trabalhava com uma máquina de datilografia e que praticamente se via obrigado para escrever bem a máquina, fazer um curso, hoje estar lidando com computadores, com tablets, com celulares, com iPhones, enfim, com tecnologia que talvez até era impensada em determinadas épocas, mas que hoje se faz presente, que nós devemos nos apropriar, que ninguém é incapaz de se apropriar, já que foram criadas por seres humanos, no sentido de nós estarmos nos adequando, evoluindo, aprendendo e estarmos conectados com o meio que nos rodeia, conectados com as evoluções que o trabalho nos traz e que são desafios, sim, mas são desafios possíveis de serem vencidos, com maior ou menor dificuldade, mas que nos possibilitam também despertar e desenvolver outras áreas cerebrais, criando novas conexões que nós não tínhamos antes, formando memórias e que nós vamos levar para outra vida, se acreditamos, como aprendizagens já feitas ou não, que vai nos permitir ao longo desta vida, se a gente não acredita em encarnação, acumular um conhecimento que nos proporcione criar conexões e trabalhar os diferentes conhecimentos interligados uns aos outros com maior habilidade, com menos esforço, com maior qualidade. Então, há conquistas mentais, há conquistas intelectuais que todos nós fazemos, e já ir para a escola, estudar, é um trabalho, é o ofício do aluno, como é ofício também do professor, porque por mais que ele esteja ali na condição de mediador, trabalhando, ele está também aprendendo nas relações, está também aprendendo mais sobre aquela área que ele trabalha e até se comunicando com outras áreas. Da mesma forma, todos os demais trabalhos, independente se é um trabalho mais braçal, independente se é um trabalho mais mental, todos eles demandam uma reflexão, um pensamento, uma tomada de atitude, de postura, de decisão. E tudo isso envolve um desenvolvimento mental, um desenvolvimento cognitivo. Até para que haja uma coordenação entre o trabalho mental e o trabalho corporal. Então, nós estamos desenvolvendo e angariando conquistas também no campo mental, no campo intelectual, logo também no campo emocional e sentimental, não só com a atividade que nós exercemos, mas também com as pessoas com quem nós nos relacionamos e temos que aprender a lidar da melhor forma possível, respeitando os limites e possibilidades dos outros, mostrando os nossos limites e possibilidades, colocando limites nessas relações também, em termos do que é possível e não é possível, o que se gosta, o que não se gosta, o que se pode, o que não se pode. Porém, com desenvolvimento de aprendizagem sempre. E existem também conquistas espirituais. Nós temos que entender que nós não somos só corpo e mente, nós somos também um espírito, uma alma, um anima, alguma coisa que é uma energia que saiu da natureza e que, do universo ou do que você acredite, te forma e, independente se você acredita que sobrevive ou não, desenvolve relações com o outro, com o meio, com as situações. E aí vai ser um desenvolvimento positivo ou negativo que vai gerar traumas, dores ou vai gerar alegrias e conquistas dependendo da forma
como a gente age, dependendo das decisões que a gente toma, dependendo das relações e inter-relações que a gente mantém, da forma como nós solucionamos, portanto, das soluções que nós damos para os problemas e desafios que vão aparecendo no ambiente de trabalho. Nenhum trabalho é mais importante que outro, nenhum trabalho é menos significativo do que outro. Todos os trabalhos e, portanto, todos os trabalhadores têm a sua função, têm a sua significância, têm a sua importância naquela atividade e como ser humano. E, portanto, devem ser respeitados, devem ser valorizados, devem ser esclarecidos, devem sempre passar por constantes aprendizagens na busca da excelência, sempre buscando desenvolver as habilidades e competências que já tenha, no sentido de aprimorá-las, mas também buscar desenvolver habilidades e competências que ainda não tem, mas que almeja tem, ou que até nem almeja imaginar que tem, mas que pode vir a desenvolver, inclusive descobrindo talentos ainda desconhecidos em si, que pode vir por intermédio do outro ou de si para consigo mesmo. Então, existem conquistas espirituais e essas conquistas espirituais nos levam às aprendizagens que se internalizam, que ficam para a eternidade, ou que a gente deixa, quando não se acredita na reencarnação, ao comunicar, ao transmitir para os outros essa herança das atividades feitas e aprimoradas ao longo do tempo, melhoradas, evoluídas. Nós temos, então, um processo de evolução que acontece também em função do trabalho que se realiza. O trabalho nos permite, então, fazer um equilíbrio entre o racional e o emocional. Não deixando que o emocional se sobreponha, ou seja, que as minhas emoções tomem conta das resoluções que eu preciso ter mediante as situações que eu enfrento para resolver determinadas demandas, e também o meu racional não deve preponderar no sentido de que eu seja uma máquina apenas de execução, que eu não desenvolva emoções e sentimentos mediante as situações do trabalho que me envolvem e que me possibilitam ou que me obrigam a tomar determinadas atitudes em função de determinadas decisões para que as situações se resolvam. Nós não somos só racional e nós não somos só emocional, nós somos razão e emoção. E nós precisamos equilibrar essas, entre outras qualidades, para que a gente consiga pensar de forma clara e equilibrada, e mediante sentimentos e emoções mais harmonizados, tomar as decisões necessárias no sentido de resolver conflitos, de resolver problemas e de solucionar esses problemas, esses conflitos, para que não só a gente, mas todos os envolvidos usufruam do melhor que há na situação, naquele trabalho, naquela relação, enfim, no que se foi buscar e no que se foi oferecer. O trabalho é, então, uma oportunidade que a vida nos dá de testarmos nossas habilidades, nossas competências, nossos limites, as possibilidades que nós viemos para desenvolver e até outras que a gente venha conquistando ao longo do tempo, no sentido de nos melhorarmos e nos melhorando, aprendendo, evoluirmos e aí sairmos daqui num patamar mais evoluído, deixando também heranças positivas para que outros se apropriem a partir do que nós já deixamos e possam tornar este mundo, as relações, ou as ferramentas, os trabalhos desenvolvidos ainda mais aprimorados, ainda mais sofisticados, mesmo que apenas físicos, mesmo até que não rendam financeiramente, que sejam trabalhos voluntários. Quem se dedica a um trabalho voluntário também está se colocando em prol de alguma atividade que venha a auxiliar o outro. E se há alguém que auxilia, é porque há alguém que precisa de auxílio. E isso precisa ser reconhecido, e reconhecido de forma clara e de forma carinhosa e respeitosa. Ninguém é tão completo
que não tenha nada para receber. E ninguém é tão incompleto que não tenha nada para oferecer. Então, a vida é sempre uma troca, seja num relacionamento, seja de trabalho, seja educacional, seja familiar. Ele vai sempre envolver uma troca, onde ambos oferecem e onde ambos recebem, talvez alguns mais do que outros, talvez com maior ou menos reciprocidade para aquele momento, mas com vistas quando se há uma reflexão, uma meditação sobre o dia a dia, de melhorar, de avançar, de aprimorar, de evoluir para patamares mais altos. Eu peço desculpas pelo vídeo ter cortado no meio. Eu agradeço imensamente quem assiste os vídeos. Quem quiser se inscrever no canal, eu agradeço. Quem quiser deixar o seu like, eu agradeço. Aqueles que quiserem deixar comentários no vídeo, também eu agradeço. Tudo isso alimenta o canal para que ele cresça. Quem quiser compartilhar o canal com outras pessoas que precisam, talvez na sua percepção, ouvir essa mensagem, eu agradeço também. E aqueles que quiserem deixar as iniciais do seu nome ou seu nome completo nos comentários para receber o reiki, por 3 noites seguidas estão recebendo. Aqueles inscritos e os espectadores, conforme vão aparecendo nas visualizações, vão recebendo nas ferramentas do reikiano, que é a caixa, que é o caderno que a gente promove a aplicação e autoaplicação da energia universal inteligente do Reiki toda noite, vai estar recebendo, porque já estão lá, então, enunciados esses pedidos, essas solicitações. Eu desejo uma semana de muita luz, harmonia e equilíbrio, de muita proteção espiritual, onde cada um dê o seu melhor no trabalho, onde cada um se dedique e respeite não só a profissão que exerce, não só o trabalho que desenvolve, mas também o local onde trabalha, os seus colegas de trabalho, as pessoas que dependem do teu trabalho para lograr êxito nas suas atividades, para que a gente possa realmente tornar este mundo ainda melhor. Gratidão infinita a todos, uma semana maravilhosa e até o próximo encontro.